Oi, gente, tudo bem? Como vocês já sabem, eu sou Tayala, tenho 21 anos e eu vou contar um pouco da minha história, um pouco do que Deus fez na minha vida, né? Tudo começa lá atrás, quando minha mãe biológica ainda ela estava grávida de mim, né? Ela passou a me rejeitar. Ela passou a ter um certo rancor sobre mim ainda na barriga dela. E ela começava, mesmo há pouco tempo de gestação, ela passou a ter um certo rancor. Ela começava a pegar facas, estilete e lâminas e começava a cortar a barriga. Começava a dar socos, começava a bater, porque ela simplesmente não me queria. E o que acontece? Eu penso assim, que Deus tem uma forma de tratar com cada um, né? E quanto mais ela fazia essas coisas, mais eu permanecia ali. Então, nesse meio tempo, a minha mãe adotiva, ela já conhecia minha mãe biológica, assim, na rua, não muito de conversar, mas tipo, oi, tudo bem, assim. E, gente, era cada coisa que ela fazia, e isso já, ela com a barriga grande de mim, né? Ela fazia tantas coisas na rua, sabe? Ela se jogava na frente dos carros, muitas coisas que eu poderia realmente não sobreviver dentro do ventre dela. Mas acontece que o Senhor, Ele nos escolheu, né? Então, quando ela completou 7 meses de gestação, ela passou mal. Ela foi para o hospital. Quando ela foi para o hospital, eu nasci prematura. Era muito pequenininha, gente. E os médicos viraram para ela e falaram assim: mãe, é o seguinte, a gente vai fazer o que for possível para salvar sua filha, mas a gente já vai logo avisando que para ela não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer nesse vídeo que a medicina pode falar assim para você: ó, você tem tanto tempo de vida, não tem mais jeito para você, mas a última palavra vem do Senhor. E aí, sabe o que ela falou? Ela respondeu para eles. Gente, geralmente coração de mãe é mole. Ela falou assim para mim: se ela sobreviveu, se ela morrer, para mim não faz nenhuma diferença. E o médico, ele foi pra sala pra cuidar de mim e tal. E é o que aconteceu? Eles começaram a me observar. Os dias foram passando, eu lá na incubadora, né? Era cada dia pior que o outro, porque meu estado de saúde ia de mal a pior, eu não melhorava e nem piorava. Era muito ruim a minha situação. Até que chegou um dia em que eu tava na incubadora. E aí um dos médicos, eles começaram a me observar. E juntamente com outra equipe médica, ele falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos desligar os aparelhos, porque para eles eu não tinha mais chance, irmãos. Eu já estava praticamente morta na incubadora, meu pulmão já estava parando, minha respiração já estava fraca, meu coração estava parando de bater. E eu nasci com muitos problemas de saúde, nasci com problema na visão, com problema no pulmão, no coração. E isso também me afetou. Ali eu já estava indo para a sepultura, irmãos, eu já estava praticamente morta.
foi quando o médico saiu daquela sala e ele voltou com outra equipe médica. Quando ele voltou, ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo, porque eu estava ali com os olhos fechados. Eu abri os olhos e comecei a querer brincar com os fios que estavam, né, ali na minha cabeça, nos meus braços. E aí ele falou assim: não é possível, essa criança estava praticamente morta, como que pode ela assim do nada reagir? E aí eles me examinaram, ela tá respirando perfeitamente. E todo o hospital ficou surpreso, porque era muito incrível. E aí, né, a partir daí eu fui melhorando, e até que eu saí do hospital, ainda muito prematura, ainda muito pequenininha, né, e tal. E aí, né, o que aconteceu? Quando eu saí do hospital, ela me levou pra casa, né, e quando foi na outra semana, foi num domingo, 7 horas da manhã, ela foi pra igreja. A minha mãe biológica, ela não era muito assim de ir, né, pros cultos, mas ela ia de vez em quando. E aí, nesse culto, no domingo, 7 horas da manhã, ela foi pra igreja. Nisso, ela encontra com a minha mãe adotiva, que também estava lá, do lado do banco dela, onde ela sentava. E aí, eu tava no colo dela, da minha mãe biológica, só que eu tava chorando muito, tava com fome, toda suja, sabe, pensando num bebezinho assim, igual a um pano de chão enrolado. Minha mãe disse que eu tava desse estado. E aí a minha mãe adotiva, ela ficou com tanta dó de me ver naquele estado, sabe, que eu já era doentinha e tal. Aí ela virou pra minha mãe biológica e falou assim: licença, será que eu posso segurar ela só um pouquinho? A minha mãe biológica falou assim: pode sim. Aí minha mãe me pegou no colo. Quando a minha mãe adotiva me pegou no colo, ela sentiu um amor tão grande, mas tão grande que ela nunca sentiu na vida, sabe? Aquele amor assim de mãe e filha. E há tempos atrás, quando a minha mãe, durante uma noite, ela fez uma oração para Deus, minha mãe de criação. Ela falou: Senhor, assim que essa criança nascer, se ela tiver que vir para os meus braços, ela vai vir. E aí, nesse momento que minha mãe adotiva me pegou no colo, Deus, ele começa a usar o pastor. Aí o pastor fala assim pra ela: mãe, a senhora que tá aí com a criança no colo, vem aqui na frente, por favor. E minha mãe, né, ela não sabia que Deus falava assim tão claramente, apesar de ser da igreja. E aí o pastor repetiu 3 vezes. E aí ela foi na frente do altar junto com a minha mãe biológica, meus irmãos. Quando minha mãe chega na frente do altar, o pastor, ele me pega na mão, na palma da mão, ele me pega assim e começa e me ergue para o céu. Ele começa a me apresentar a minha vida a Deus, ele começa a orar e a falar em línguas, até que eu, que estava chorando muito na mão dele, eu paro de chorar, viro a cabeça pro lado e adormeço nas mãos do pastor. E aí, a partir daí desse momento, Deus, ele começou a tratar de mim ali no altar, começou a tratar de mim. E ele começou a falar. Ele falava assim, minha mãe lembra algumas palavras ainda. Ele falava: olha, igreja,
Muitos não acreditam no que eu vou fazer através da vida desta criança. Muitos não sabem o valor que ela tem. Tem muitos que olham para ela e não dão nada por ela, mas não sabem da grande obra que eu tenho para fazer na história desta menina. Ela pode ser pequena no tamanho, mas é grande em espírito. Ela vai se tornar um instrumento nas minhas mãos. Por onde ela passar, ela vai ministrar minha palavra. Ela vai ser a minha levita. E eu começava a falar mais coisas, meus irmãos, que minha mãe não lembra mais, que foi muito tempo. E aí terminou, né, a oração, Deus terminou ali de falar. E aí o pastor, ele me pega, me entrega nos braços da minha mãe de criação. Ele me entrega assim. Aí ele fala assim: mãe, é o seguinte, você há tempos atrás, você fez uma oração pro teu Deus, falando: Senhor, se for da vontade do Senhor, esta criança vai vir para os meus braços. Hoje, a partir desta data, o Senhor está entregando ela de presente para você. Olha, meus irmãos. Mas minha mãe disse que ela chorava tanto, mas ela chorava tanto, gente, que e a igreja inteira também começou a chorar. E aí, a partir daí, né, foram papéis e mais papéis na justiça. Essa luta durou 6 anos. E ainda mesmo bebê, né, eu já estava já na minha nova família. Graças ao Senhor por tudo. Até que, né, eu já na casa da minha nova mãe, da minha mãe maravilhosa que o Senhor me deu. Aos 4 meses de vida, minha mãe já estava muito contente que eu estava com ela. Só que tinha um problema. Eu adoeci. Comecei a adoecer muito facilmente, sabe? E aí, começaram a surgir no meu corpo, na minha cabeça principalmente, feridas. Feridas assim, gente, ó. Essas feridinhas assim, pequenininha, só que iam crescendo. E elas foram estourando no meu corpo. E pele de bebê é sensível. Começou a estourar na minha perna, na barriga, nos braços e principalmente aqui na minha cabeça, que eu tinha um pouquinho de cabelo quando eu era bebê. Era bem visível mesmo, eram muitas feridas. O que aconteceu? Minha mãe me pegou, me levou no pediatra, mas ninguém descobria o que eu tinha. Eles falam assim: mãe, é o seguinte, não tem mais jeito para sua filha. A gente não descobre que ela tem, simplesmente a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é passar um tratamento de 15 dias. Eles passavam o tratamento de 15 dias. Quando pensavam que as feridas estavam cicatrizando, as feridas abriam de novo. Minha mãe tinha muito medo de pousar bicho, de pousar mosca. E ela me colocava no berço e ela me tapava com um véu. E a partir daí essas feridas foram piorando, e elas começavam a vazar pus e ficavam em carne viva e saiu um sangue essas feridas, meus irmãos. E aí minha mãe me levou de novo no médico. Ninguém, nenhuma nem duas, não descobriram o que eu tinha. Minha mãe voltou para casa. Tá bom. Agora é o seguinte, se a medicina humana, gente, eu tô me arrepiando toda. Se a medicina humana não resolve o problema da minha filha, eu vou partir para a medicina espiritual. Minha mãe começou a entrar em propósito de oração e jejum. Toda madrugada minha mãe levantava para orar pela minha vida. Ela ia no meu berço e intercedia por mim. Ela começava a orar, começava a se consagrar a Deus. Irmãos, depois de 4 meses em propósito com o Senhor. Meu Deus, é forte, é um mistério.
ela começou a ver o resultado das orações dela. Ela acordou no dia seguinte, depois de muita oração, muito jejum. Ela acordou e viu que as feridas do meu corpo estavam secando. Estavam caindo umas casquinhas assim, mas estava seca, não estava vazando sangue nem pus. E ela começou a agradecer a Deus. Ela começou, oh, glória, Senhor, eu te agradeço, porque tu já curaste a minha filha. E aí o Senhor, depois de muito tempo, coisa que eu não sabia, eu fui descobrir isso há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, que o Senhor revelou para mim que aquelas feridas do meu corpo foi um plano do inimigo para mais uma vez tentar me matar. Mas acontece que o Senhor, ele tem seus planos, ele tem seus propósitos quando ele decide agir na vida de alguém. Olha, o diabo ele não pode impedir os planos de Jesus na nossa vida. E foi o que aconteceu comigo, meus irmãos. Eu fui curada, graças a Deus. Eu tenho algumas cicatrizes ainda na perna, né, dessas feridas e tal, mas o que passou, passou, nada grave. Hoje eu tô aqui para contar e para testemunhar o que Deus fez na minha vida, né? E o que Ele também pode fazer na sua vida. Graças a Deus, depois de 6 anos, saiu os papéis certinhos da justiça. Minha mãe agradeceu muito a Deus e eu só tenho que agradecer a Ele pela família linda que eu tenho, pela família maravilhosa que eu tenho. Hoje eu ainda assim passo por algumas tempestades na minha vida. Às vezes vem um certo desespero, mas eu paro e penso, opa, peraí. Eu mesmo meio que dou uma bronca em mim. Peraí, Thay, olha, lembra do teu Deus. Foi Ele que te tirou do fundo do poço. E aí eu começo a lembrar das promessas de Deus e tô firme nele. Eu falo, Senhor, me sustenta. Não, pera, é com o Senhor que eu tenho que estar ligada, é nele que eu tenho que estar firme. Eu não posso desviar nem para a direita nem para a esquerda. E é isso que me mantém firme, é o Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada na minha vida. E é isso que eu tenho para falar para vocês, gente. Creiam mesmo que Ele é o Deus que faz tudo novo. Ele escreve uma nova história. Ele é o Deus que responde às nossas orações. Né? Eu tenho certeza de que tem gente também que vai se identificar com a minha história. Né? Tem muitos outros testemunhos para contar, mas se eu for contar tudo em um vídeo só, vai dar em uma vigília. Mas eu vou gravar outros vídeos depois para vocês, tá? E vou deixar o link do meu canal para vocês seguirem lá no YouTube. E é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Não desistam, por mais que vocês estejam passando, por aquela provação que você diz, minha irmã, tá difícil a situação. Aguenta firme que o Senhor vai te honrar. Amém? Beijo, pessoal. Fica com Deus. E que o Senhor conceda a vocês aí um ótimo dia, uma ótima noite e uma ótima tarde, para ir quando vocês forem assistir esse vídeo. Amém? Deus abençoe a cada um de nós.